Não deu para gravar tudo num dia só, então agora a gente está gravando em outro dia. Então, a gente vai pro caso número 2 agora, que é quando o A daquele E na AX, no lado direito, que a gente quer achar a solução particular, quando aquele cara é raiz do polinômio característico. Então, só escrevendo aqui, a gente tinha antes que o nosso operador aplicado a C, E na lambda x, E na AX, era igual a C vezes F de A. Esse F é o polinômio característico do lado esquerdo, né, da equação, vezes E na AX. Ok. Mas, agora, percebam o seguinte. Vamos considerar agora o caso em que a gente tem uma função, uma equação, no caso, L de y igual a um certo A, E na AX, onde A agora é raiz de f de lambda. F de lambda sendo o nosso polinômio característico. O que acontece agora quando f é raiz? Lembrem do seguinte, quando a gente tinha que não era raiz, a gente podia proceder aqui normalmente e a gente queria que esse cara aqui fosse igual à nossa solução particular. Só que se A é raiz de f de lambda, então esse cara é zero. Então a gente vai chegar aqui que zero é igual a E na AX. Isso não é verdade. A gente não vai chegar a nada se a gente prosseguir desse jeito. Então, como que a gente faz? A gente parte desse cara aqui, da parte mais geral dele. O que significa? A gente parte que L de C E na lambda x é igual a C F de lambda E na lambda x. Como a gente procede agora? A primeira observação é que todas as operações e funções envolvidas aqui são muito bem comportadas. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, o L, é um operador linear. Só as derivadas sendo tomadas ali de uma função que é exponencial, que é uma função super bem comportada. Ela é analítica, ela é contínua, a gente vai ver melhor tudo isso depois. E aqui também, mesma coisa, um polinômio vezes exponencial. Então, a gente pode, a partir daqui, tomar derivadas parciais e comutar as operações sem que tenha nenhum problema nisso. Então, vamos tomar a derivada parcial em lambda nos dois lados. O que a gente chega aqui? Tomando a derivada em lambda de L vezes C E na lambda x, como isso aqui é bem comportado, como eu disse, essa derivada pode ir para dentro do operador aqui. Então, isso é igual a L de C, eu estou tirando o C da derivada, vezes a derivada em lambda de E na lambda x. E esse cara aqui, derivando em lambda, E na lambda x, esse x vai cair, porque o x é uma constante para a derivada. Então, isso é L de C x E na lambda x. E a gente tem que isso aqui é igual à derivada em lambda desse cara aqui também. Então, derivando em lambda isso aqui, e já tirando a constante c, a gente tem que fazer uma regra do produto, porque a gente está derivando duas funções de lambda aqui. Então, isso é c vezes deriva o primeiro e multiplica pelo segundo. Eu vou deixar fatorado esse cara depois, que ele vai aparecer de novo. Mais o primeiro sem mexer, vezes a derivada em lambda do segundo cara, que é x. Então, isso é x, isso tudo multiplicando e na lambda x. Então, olha onde a gente chegou. A gente chegou que se a gente aplicar o operador L em cx e na lambda x, a gente vai ter esse cara aqui. Só uma observação, né? Essa derivada aqui é em toda essa função, tá? Para não ter ambiguidade aqui. Só que percebam bem, vamos aplicar agora esse cara em A, em lambda igual a A. O que a gente obtém? Que L de cx e na AX é igual a C
vezes f' de A mais f de A vezes x, que multiplica E na lambda, E na A x. Só que, por hipótese, a gente está tratando do caso em que A é raiz de f de lambda. E a gente está supondo aqui multiplicidade de 1. Ok? Então ela é raiz uma vez só desse polinômio f de lambda. Então, f de A é zero, porque ele é raiz. A é raiz desse polinômio. Então, esse cara aqui vai ser zero. Só que agora, uma observação importante. Quem garante que a derivada aqui não vai ser zero? A gente pode demonstrar que se esse cara é um polinômio e A é uma raiz de multiplicidade 1, então f de A é zero, porém a derivada não é zero. Isso se generaliza para mais derivadas, ou seja, se A é raiz de multiplicidade 2, por exemplo, então f de A é zero, f' de A também é zero, só que f duas linhas de A não é zero. Ou seja, se a raiz é de multiplicidade n, então f de A é zero, f primeira derivada em A é zero, f enésima menos uma derivada é zero, só que a f enésima derivada não vai ser zero. Então, a gente sabe que esse cara aqui não vai ser zero. Sendo esse cara diferente de zero, a gente tem então que isso é igual a c vezes f' de A vezes E na AX. E a gente quer que esse carinha aqui seja igual a nossa A E na AX. E daí, simplificando nos dois lados, a gente tem que C é igual a A sobre f' de A. Isso aqui, de novo, não tem que decorar, a gente só está mostrando que a gente tem como achar esse número C. Então a observação é a seguinte: quando A não é raiz nenhuma do polinômio característico, a gente supõe direto a um C vezes E na AX. Só que quando A é raiz de multiplicidade 1, a gente supõe que se YP é dado por CX E na AX, então a gente consegue achar. Então a gente só coloca um X, multiplica por X o nosso chute, e daí obtém o valor dessa constante. Vamos ver o exemplo onde isso acontece. O exemplo é o seguinte. A equação é y duas linhas mais 2y' menos 3y igual a E na x. Bom, como a gente está resolvendo até agora, né, todas as equações desse tipo, a gente primeiro resolve a homogênea associada e depois procura a solução particular. Então, deixando esse cara igual a zero, a gente tem essa equação homogênea, a gente faz aquele chute do E na AX e a gente cai no polinômio característico, tá? No caso, E na lambda x, e a gente vai chegar que o polinômio característico é lambda ao quadrado mais 2 lambda menos 3. Isso igual a zero. Quem são as raízes desse cara? Bom, lambda é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo sobre 2a. Então isso aqui é menos 2, mais ou menos. Isso aqui vai dar mais 12, vai ficar 16 aqui dentro. Raiz é 4 sobre 2. Daqui a gente tira que as raízes são menos 2 mais 4, que é 2, sobre 2, que é 1. Menos 2 menos 4, menos 6, sobre 2, que é menos 3. Então, as raízes do polinômio característico são 1 e menos 3. E agora, a gente tem que procurar a nossa solução particular. Tá? Obviamente, isso aqui vai ser, da homogênea, vai ser E na x, e a outra solução vai ser E na menos 3x. A solução particular, como é que ela deve ser? Ela é uma exponencial, então, será que o nosso chute tem que ser que yp é igual a um c vezes e na x? Não, pelo motivo que a gente viu agora. O a, que acompanha o x aqui, é 1,
Só que 1 já é a raiz do polinômio característico. Então a gente não vai chegar a nada se tiver só esse chute aqui. A gente tem que fazer que isso aqui é ser xe na x, que era o que a gente tinha visto logo agora. Então o que acontece? Vamos derivar. Yp', regra do produto, vai ficar, deriva o primeiro vezes o segundo, eu vou fatorar e na x, vai ficar 1, aqui mais x vezes e na x. Essa é a derivada primeira. E a derivada segunda vai ser c vezes, deriva duas vezes x, vai dar 0, então vai cair fora, mais duas vezes a derivada primeira do primeiro, que é 1, vezes a derivada do segundo, que é e na x, vou deixar fatorado já, mais x vezes a derivada segunda de e na x, que é e na x, então, tirando tudo, fica isso aqui. Essa é a segunda derivada. Então vamos substituir na equação. Substituindo, a gente tem que c vezes 2 mais x. Eu vou fatorar o e na x, ok? Então vai ficar c, 2 mais x, mais 2 vezes c, 1 mais x, já fatorando e na x, menos 3, então vai ficar 3c x, fatora o e na x, e esse cara aqui a gente quer que seja igual a e na x, que é o nosso lado, o nosso termo não homogêneo aqui. Então, a gente pode simplificar isso aqui, vai ficar 1 aqui nesse lado, e a gente vê o que a gente tem nesse lado esquerdo aqui. Isso aqui vai ficar 2c mais cx mais 2c mais 2cx menos 3cx. Isso é igual a 1. Percebam aqui, cx mais 2cx, 3cx menos 3cx é 0. Isso faz sentido? Claro que faz, porque C é uma constante. Se tivesse um x aqui no meio disso tudo, C não seria constante. Então isso sempre vai acontecer. Então daqui a gente chega que 2c mais 2c é igual a 4c, isso é igual a 1, portanto c é igual a 1/4. Então a gente achou a nossa solução particular. Daqui a gente chega que yp é igual a 1/4 de x e na x. Essa é a nossa solução particular. Então, a solução geral da equação é qual? A combinação linear das soluções para homogênea associada. Então, é um C1 vezes E na x, mais C2E na menos 3x, mais a solução particular, que é 1/4 de x e na x. Então, esse aqui é o nosso exemplo para a raiz de multiplicidade 1. Agora, naturalmente, a gente pensa, e se fosse multiplicidade 2? O caso é análogo e a gente vai estudar ele agora.